Bem-vindos a mais uma live. Dessa vez a gente vai ter a introdução do presidente Lopes, que é o presidente da ABSEG. Ele vai falar com a gente. Oi, presidente, tudo bom? Tudo bem? Bom dia a todos. Eu queria primeiro parabenizar você pelo trabalho, excelente trabalho que está fazendo, né, na ABSEG, nessas lives. Nós estamos, né, no ABSEG Talks, esse é o novo nome. Agradecer aos participantes e a todos os associados pelo empenho, um momento muito difícil, né, que o mundo passa, não só somos nós, o nosso mercado mais ainda, e essas matérias, os assuntos trazidos aqui têm servido para poder nos nortear de algumas coisas. E eu quero pedir aos associados que gostariam de participar, de pautar assuntos que fizessem os nossos grupos, para você especificamente, para a gente poder dar a oportunidade de trazer um acalento, né? Algumas informações são importantes para o dia a dia do nosso segmento. Eu acho que juntos nós sairemos dessa. Então, muito obrigado, obrigado a todos os associados, meus diretores, vice-presidentes, todos empenhados aí nesse momento tão difícil que estamos passando. Nós somos serviços essenciais, nós da segurança privada, né? Em vários setores. A gente está aí andando, cuidando das filas de banco, transporte, seguranças pessoais, patrimônio. Então, tudo isso ainda está girando. E aí nós temos que nos ater para cuidar de tudo que está aí. Quero parabenizar o palestrante de hoje, meu amigo de 35 anos, Altair Yuga, né, o famoso Sargento Yuga, né, pelo o trabalho que vem fazendo à frente do CMESP, à frente da nossa diretoria do Comitê de Segurança e Escolta Armada. E eu tenho certeza que esse momento de hoje é um momento único para o mercado poder entender como estão fazendo cada segmento para poder prosseguir nessa pandemia, Lilian. Então, Yuga, caro Yuga, muito obrigado pelo seu carinho e dedicação de sempre com a ABSEG e com todas as suas co-irmãs também, todas as outras entidades, CESESP, ABCFAV, Abreves, FENAVIST, CMESP, num momento tão difícil aí, tá? Sucesso a todos. Agora vamos chamar o nosso entrevistado de hoje. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Que privilégio falar contigo. Muito obrigada. Gente, Altair Yuga é presidente do CMESP, Sindicato das Empresas de Escolta do Estado de São Paulo. Ele é diretor do Comitê de Escoltas da ABSEG, CEO do Grupo Macor, vice-presidente de escolta da FENAVIST e do SESVESP. Quanto título, hein? Bastante, bastante. Faz pouco, senhor, hein? É porque a gente gosta muito de fazer o que faz e tem que estar envolvido com todas as entidades representativas, né? Eu queria começar, Lilian, se você me permite, agradecendo a figura do nosso presidente da ABSEG, o Lopes, que acabou de falar aí com a gente, né? E dizer que o Lopes é uma figura que eu tenho como um grande amigo e admirador. Tivemos o privilégio de sermos policiais desde 1984, então já se vai 36 anos, onde fomos sargentos na tropa de choque, tropa de elite, na ROCAM, e depois nos cruzamos no segmento também da segurança privada. Então, a todos abseguianos, todos os membros de comitê, diretores de sindicatos, federação, centrais, associações que a gente faz parte, os profissionais da segurança do modo geral, o gestor, o diretor, os vigilantes. Aqui o meu tradicional fraterno abraço. Espero que nós tenhamos um bate-papo bastante amigável, nada mecanizado, bastante interativo, para que a gente possa sair daqui muito mais bem informado do que chegou. Perfeito, maravilha. Gente, por favor, quem quiser fazer perguntas, pode fazer aqui nesse espaço para perguntas ou mandar para o celular 97122-7646. 11 97122-7646. Bom, presidente, como que está o mercado de escolta atualmente com essa pandemia? Ele aumentou, a demanda aumentou, a demanda está retraída, ela alterou as características dela. O que aconteceu com o mercado?
O mercado da escolta armada, no momento, ele está numa queda entre 15% a 20%. O que aconteceu? Nós vivemos dois momentos com a pandemia. No primeiro momento, nós tivemos uma utilização bastante expressiva em escolta de notebooks, de iPad, aquela parte toda tecnológica, por causa do home office. Então, houve muita entrega disso e bastante acionamento das empresas de escolta. Logo na sequência, como várias e várias lojas fecharam, não conseguiram colocar seus produtos à venda, houve uma diminuição na utilização da escolta armada. Nesse momento, o que acontece? Nós estamos aumentando o consumo da escolta armada na proteção de medicamentos e insumos para a saúde, né? São respiradores, máscaras, aventais, testes. Isso, quando chega através de outros continentes, ele precisa ser distribuído nacionalmente. Nesse ínterim, é utilizado não só a segurança pública, como a segurança privada através das empresas de escolta armada. Nós já estamos em alguns estados, a exemplo de Minas Gerais, fazendo operações conjuntas de proteção, onde atua a segurança pública, em conjunto também com a segurança privada. Então, vai lá 10, 12 viaturas de escolta armada da iniciativa privada e mais umas 4, 5 viaturas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, podendo ser utilizada a Polícia Militar, a Polícia Federal, ou seja, todas as forças regulares de segurança, nesse momento, se unindo com a segurança privada, né? É sempre aquilo que a gente sempre conversou muito e demorou bastante tempo, mas tiramos aquele estigma de que a segurança privada era uma concorrente da segurança pública e nós somos braços complementares e auxiliares de toda e qualquer força regular de segurança. Perfeito. Já tem uma pergunta, vamos fazer então. Vinícius Souza está falando que é muito importante o planejamento e a gestão estratégica, principalmente para saber agir em tempos de crise como o atual. O senhor concorda, presidente? 100%. Vinícius, né? 100%. Estratégia sempre. E na logística, a logística está intrinsecamente ligada ao crescimento do nosso Brasil, ligado à economia, ligado à segurança, ligado a tantos empregos. Você tem que ter realmente uma estratégia bastante grande para saber o deslocamento de que ponto, a qual ponto, do ponto A ao ponto B, quais são os locais de grande vulnerabilidade, que tipo de planejamento de gerenciamento de risco você vai fazer, agregar tudo isso daí com as ferramentas tecnológicas que você tem, como isca de carga, rastreadores veiculares, checagem de parametrizações de rota e a utilização também da escolta armada, que é um braço bastante forte nesse momento. Inteligência sempre. Perfeito. Inteligência sempre. A gente tem, na segurança privada, na logística, no negócio de forma geral, não se acorda mais hoje como fomos dormir ontem. Tudo muda de forma muito rápido. Então, nós temos que estar bastante antenados nisso. Perfeito. O Flávio está falando que a segurança patrimonial cada vez mais ajudando as forças de segurança pública e agora vice-versa. Foi o que o senhor acabou de comentar sobre a integração, né? Isso, a integração. Acho que isso é primordial. Há uns anos atrás, como a gente já tem uma certa janela de experiência, né? São 36 anos de segurança pública e segurança privada. O Grupo Macora existe há 25 anos. Existia uma seção dentro do Serviço Reservado da Polícia Militar que chamava-se assim, concorrentes da Polícia Militar. E quem eram os concorrentes da Polícia Militar? As empresas de segurança privada, seja ela regulamentada ou clandestina. Então, isso, com o passar do tempo, com a mudança da própria política brasileira, né, e também dos comandos, foi havendo uma aproximação. Então, tudo que se refere à força policial, a medidas protetivas e mitigação de risco, é bem-vindo. Não interessa que seja a segurança patrimonial, a escolta armada, o VSPP, as escolas de formação, o transporte de valores. É do time do bem? Vamos se juntar e vamos ajudar uns a cuidar dos outros. Isso, com certeza. O Carlinhos, nosso amigo, está perguntando, as medidas oferecidas pelo governo federal, as empresas estão chegando para as empresas de escolta?
As medidas provisórias que foram publicadas, elas estão ajudando bastante. Todos os departamentos jurídicos, né, das empresas, bem como dos sindicatos, fica aqui um abraço aos advogados que compõem aí o departamento jurídico do CMESP e do CESVESP, bem como os membros da comissão da OAB, que tanto nos ajudam. Nós estamos fazendo uso dessas medidas provisórias, que tem lá a sua validade por 120 dias, isso está nos ajudando. Infelizmente, nós fizemos uma aproximação com cerca de 3 a 4 reuniões com o Sindicato Laboral, que representa a categoria dos vigilantes de escolta armada, e nós não conseguimos êxito em fazer um termo aditivo, um aditamento da nossa convenção coletiva vigente. Um dos argumentos atribuídos pelos representantes da classe laboral seria que a contribuição associativa, que ela deixou de ser obrigatória com as medidas, assistencial, que depois que saiu a nova lei trabalhista, ela deixou de ser obrigatória. Porém, na nossa convenção coletiva, consta que nós fizemos um acordo e todos os vigilantes que são associados ao Sindiforte, o Sindiforte ele representa a categoria de vigilante de escolta armada e de vigilante de carro de transporte de valores, de carro forte. Ele tem lá o desconto de 2% do seu piso salarial, que gira hoje em torno de R$ 35, e a empresa desconta esses 2% e repassa para a entidade laboral. Ou seja, não existe custo para a empresa, existe sim um trabalho em controle administrativo. Mas, infelizmente, muitas empresas acabam não cumprindo. E eles acharam por bem não fechar um acordo coletivo para a representação de toda a categoria de escolta armada do Estado de São Paulo e fazer assim individualmente com as empresas interessadas. Então, ontem foi disparado por mim, que sou presidente fundador do Sindicato de Escolta Armada do Estado de São Paulo, um e-mail explicando o que tinha ocorrido e orientando as empresas para que individualmente procurem o Sindiforte com horário marcado e tomar todos os cuidados, né, de distanciamento social possíveis e imaginários, para que possa se conquistar alguma coisa além das medidas provisórias. Ajudou bastante. A gente tem certeza que se saísse mais alguma coisa também ajudaria muito, mas a gente também tem que entender que o Brasil é muito grande, as categorias profissionais também são muitas e a nossa classe, como tantas outras consideradas essenciais para o dia a dia da cidade e do Brasil, foram atendidas assim, mesmo que parcialmente, mas já está nos ajudando. Ah, maravilha. Nosso amigo também, Marco Silva, diz: presidente, bom dia. Vimos que as negociações com o laboral referente à flexibilização de regras trabalhistas foram frustradas. Acabou de perguntar, né? Acabou de responder. Tá. O doutor Alberto Felício diz que as guarnições de escolta estão preparadas para enfrentar a criminalidade organizada? Olha, isso é uma briga já antiga. As guarnições de escolta armada, originalmente, elas são compostas por 4 homens. E, de acordo com a necessidade ou valor do produto ou do próprio cliente, elas podem ser reduzidas para 2 homens. Que tipo de armamento a escolta armada utiliza hoje no Brasil? Tá? Ela pode utilizar duas armas curtas, que podem ser revólveres, ou 2 pistolas, ambas com 2 carregadores. Além disso, uma arma longa, que comumente se utiliza a espingarda carabina calibre 12. Também protegidos com coletes de proteção balística nível 2A. Nós sabemos que a grande maioria da atuação do crime organizado dar-se-á com armamento de guerra, composta por fuzis 5,56 ou 7,62. E fica uma coisa bastante injusta com as empresas de escolta armada. Nós conseguimos ainda, só para você ter os dados que nós temos em mãos aí, tanto de federação quanto do sindicato, cerca de 97%, 98% das cargas escoltadas e protegidas por empresas de escolta armada devidamente regulamentada, autorizada e fiscalizada pela Polícia Federal, ainda chegam 97%
íntegras ao seu destino final. Agora, nós sabemos também que a guerra ela está, em termos de poder de fogo, muito mais atrativa e melhor para o crime organizado. Isso é um problema bastante sério. Isso não será resolvido com o Estatuto da Segurança. Isso depende de uma interação e uma interatividade com o Exército Brasileiro. É o Exército Brasileiro que tem que autorizar a troca e o aumento desses calibres de arma. No estado de São Paulo, nós já começamos com uma inovação bastante inteligente que está sendo aumentada a cada dia que passa, que é a escolta armada blindada. Isso está sendo um sucesso, aumentando a protetividade dos homens, da tropa, dos vigilantes de escolta. O que acontece quando você tem um caminhão blindado, um carro forte? Você protege o produto, a espécie, o dinheiro. O nosso objetivo na escolta armada é aumentar a proteção humana do vigilante que executa a escolta armada. Quando eu falo a parte do Estatuto da Segurança, apesar de não mudar, está contemplada a situação da utilização de viaturas de escolta armada blindada, vai entrar também a situação de aumento de pena para os criminosos que efetuarem ação contra a atividade de escolta armada. Poderá ser acrescida a pena de até mesmo 1/3, ou chegando ao dobro da pena, se agir contra uma empresa de escolta armada, contra atividade de segurança privada. Isso hoje já acontece quando você tem as explosões de caixa ATM. As investigações são assumidas a partir do momento desta explosão pela Polícia Federal. E a gente sempre quis muito e participamos de toda a história, né, da segurança privada dos últimos 36 anos, dizendo o seguinte: o criminoso que tem a ousadia de atacar empresas autorizadas e fiscalizadas pelo Ministério da Justiça e da Polícia Federal, que ele seja responsabilizado criminalmente por essa ousadia, mas com uma mão, um pulso mais firme. Então, isso que a gente está esperando que saia, já era para ter saído há tantos anos, acho que está na... já estou começando a falar o famigerado Estatuto da Segurança, eu não creio que seja isso, acho que estamos na fase mais de 90%, 95%, estamos precisando disso. Então, criminoso, quando tiver que atuar, que vai ter alguma coisa em que a segurança pública ou a segurança privada está envolvida, ele vai ter que ter um pouquinho mais de receio e pensar um pouquinho mais em atacar as empresas, os trabalhadores de estabelecimentos comerciais que estão protegidos pela iniciativa da segurança privada. Maravilha, mas que desafiador, hein? Não é nada fácil juntar e equalizar todos esses fatores que influenciam a prestação de serviço de escolta. Realmente não é para corações frágeis essa área, né? Tem que ser casco grosso. Eu vou fazer aqui uma lembrança aos meus amigos, né, veteranos, principalmente os veteranos Anchieta, veteranos da Rocan, os veteranos da Polícia Militar do modo geral, e os confrades da Braus e da Cabes. A gente tem um slogan na cavalaria, no Regimento 9 de Julho, tem um busto de um cavalo, e embaixo está dizendo: a cavalaria não é melhor nem pior, ela é apenas diferente. Eu acho que a escolta armada está inserida nesse segmento. Todos os outros segmentos, sem o advento do Estatuto da Segurança, nós temos aí 5, né, segmentos, que é a segurança patrimonial, a escolta armada, a segurança pessoal, o transporte de valores e os custos de formação. Eu tenho certeza que cada um tem sua especificidade, cada um tem a sua importância. Mas, assim, eu diria que excentricidade, maniabilidade e casamento intrínseco com a logística de reaproveitamento está a escolta armada. Não se faz escolta armada sem um conhecimento profundo em logística. A gente usa até um jargão, viatura de escolta armada batendo lata no retorno é prejuízo na certa. Então, se você tem uma escolta São Paulo-Rio, você tem que atrelar uma escolta Rio-São Paulo. E isso, muitas vezes, para as empresas que têm pouco volume, é praticamente impossível.
Então, ganha-se muito na utilização, né, na forte utilização dos seus meios, dos seus recursos, tanto humanos e materiais. Você consegue ficar mais competitivo no mercado e consegue trazer um pouco mais de rentabilidade à sua operação. Mas todas as funções são muito importantes. Como nós, né, a gente efetua todo tipo de segurança, seja ela tecnologia, seja ela escolta armada, segurança pessoal ou segurança patrimonial. Então, você tem que lidar com todas. E acompanhamos bastante de perto também as operações de transporte de valores. Né? Conversamos, fazemos parte de todas as instituições e a gente quer entender qual o grau de dificuldade que eles passam e tentamos externar para eles também qual o grau de dificuldade que a escolta armada tem. O importante é que, nesse momento, todo mundo se dando a mão. Né? O nosso sindicato, pelo menos eu tenho acompanhado, um dos únicos, se não for o único até o momento, que já completou, que no mesmo mês fez 2 ações sociais de distribuição de 500 kits de higienização com borrifadores de álcool 70, luvas e flanelas. E, na sequência, menos de 20 dias depois, distribuição de mais 1.000 máscaras de panos reutilizáveis. E já estamos com a 3ª ação social programada para esse mês. Então, acho que nesse momento em que você não consegue fazer uma AGO presencial, você não vai ter outros custos, pega esse tipo de dinheiro que você não está utilizando e reverte ele para as suas associadas, para os profissionais que dependem de uma ajuda complementar. É uma dica que eu estou dando, é uma coisa que nós utilizamos no CMESP. Eu acho que tem grandes instituições com muito mais dinheiro que a gente e que podem estar olhando para os empresários e para os trabalhadores que estão tão necessitados nesse momento. Cuidados, higienização ao assumir os equipamentos, né? Que são os armamentos e equipamento de proteção individual, que é o colete à prova de bala, higienização também da viatura, utilização de máscara para proteção, chegando na base, normalmente fazer uma higienização das botas e calçados com água e cândida, e isso tudo vai minimizar, vai mitigar os riscos. Nós sabemos que a atividade da escolta armada e da logística, de um modo geral, é uma atividade que ela fica muito mais exposta, que certamente, apesar de todos os cuidados que nós estamos tomando, haverá baixas. Tomara que não haja, mas haverá baixas. Por quê? Você pega, é diferente de uma atividade de segurança patrimonial ou de transporte de valores, que ele tem um X turno de horas, terminando aquilo, terminou o serviço. Por vezes, a escolta armada não consegue, ao limite de 12 horas, terminar a sua missão. E ele pega uma escolta intermunicipal ou interestadual. Isso faz com que ele faça vários pontos de paradas, em vários postos de combustíveis, em vários restaurantes, e o grau de exposição, apesar de sair com o kit de higienização dele, acaba ficando um pouquinho demasiado. Assim como os motoristas de caminhão também. Então, cuidado sempre assíduo, diário, mas a gente sabe, sim, que existe um pouco mais de grau de exposição. E pedimos a Deus que nada aconteça, mas é uma categoria que tem um grau um pouquinho mais de exposição. Sabemos que também já é uma categoria que recebe 30% de periculosidade, né? Justamente pela atividade de risco que tem, mas assim, cuidado nunca é demais. Com certeza. O senhor estava falando das diferenças entre as atividades de segurança, né? Escolta, vigilância patrimonial, enfim, todas as modalidades. O João perguntou, João Etelvino, quais são as recomendações para vigilância patrimonial nesse momento? Um pouquinho o senhor já falou de toda a prevenção, mas quer comentar um pouco mais sobre vigilância? João, primeiramente, bom dia, obrigado pela pergunta. O que você deve fazer no seu posto de segurança patrimonial? Primeiro, trabalhar com máscara o turno todo de serviço. Utilizar-se de álcool gel quando você não tiver disponível água e sabão. De preferência, manter um distanciamento para dar informações de cerca de 1,5 m a 2 metros. Caso qualquer tipo de equipamento desse de proteção venha a estar terminando no seu posto de serviço,
você acione, por gentileza, a sua empresa, o seu supervisor, o seu gestor direto. Outra coisa, ao assumir o serviço, de preferência, fazer a aferição da sua temperatura. Caso a sua temperatura esteja de estado febril para febre, não assuma o serviço, procure uma unidade de saúde e avise imediatamente o seu superior hierárquico. Essas seriam as medidas que você deveria tomar. Concomitante a isso, se você faz parte de algum tipo de armamento, faça também a higienização do mesmo ao assumir e exija que o seu companheiro que lhe renda no posto de serviço também faça a higienização. De que forma? O álcool 70 ele é um pouco corrosivo, mas você dá uma pequena borrifada e, na sequência, utiliza um pano umedecido com óleo. Ok? EPI, equipamento de proteção individual, de preferência não compartilhe. Não compartilhe. Se for um colete à prova de balas, converse com a sua empresa de forma que, se não der para você ficar de carga desse material, que você tenha pelo menos as capas individuais, ou seja, retira-se a placa do usuário A e coloca-se na capa do usuário B, devidamente higienizada também. E são algumas medidas que vai ajudar você a ter um pouquinho mais de paz e tranquilidade no exercício da sua função, que é tão importante para a população. Perfeito. Johnny está perguntando, bom dia, Ilga, um forte abraço. Quando você fala em mitigar risco, comente a tecnologia utilizada. Meu amigo Johnny é outro Papa Mike maravilhoso. Papa Mike PM, viu, pessoal? É que a gente está acostumado no meio, grande profissional. Uhum. A tecnologia, Johnny, ela é fundamental, né? Uhum. A tecnologia aplicada hoje na parte de gerenciamento de risco, para se mitigar risco, ela é fundamental, né? Quer seja ela travas de baú, travas de quinta roda, sensores de abertura de porta, iscas de carga, que são os localizadores de carga, e o pacote completo de gerenciamento de risco, que envolve a checagem do motorista, a roteirização, sabendo onde você pode parar e se pode parar, em que local deve parar, e, quando necessário, a utilização de empresas de escolta armada, que sejam empresa devidamente regulamentada, autorizada e fiscalizada pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal, que preferencialmente seja sindicalizada e que será ainda melhor se ela possuir o SEA, que é o selo de escolta armada. Tá? Mas a tecnologia, e disso o Johnny conhece muito, conhece da aula aí, que é um excelente profissional. Nós temos aí várias operações que se utiliza a mão de obra específica de escolta armada em conjunto com o gerenciamento de risco e com as várias tecnologias aplicadas. Isso é um tripé que realmente tem dado certo. Não é de agora, não. É de muitos anos que esse tripé funciona e funciona muito bem. E, obviamente, né, você vai ter que contratar uma transportadora, que seja uma transportadora de ponta, que tenha lá suas bases e regras na contratação dos motoristas, na manutenção e utilização da frota, na parte securitária. Tudo isso são coisas que têm que ser observadas quando você vai atuar na parte logística, transporte e proteção de bem. Perfeito. O Teanes também, nosso amigo, tudo amigo aqui. E professor universitário da Anhanguera está perguntando, o custo operacional face às medidas adotadas de proteção e prevenção contra a Covid-19 subiu? Se o custo subiu, e se ele subiu, conseguiu repassar aos clientes? Bom, grande profissional Teanes também, eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo e como grande profissional, já fomos muito parceiros. Uhum. O que está acontecendo que a gente não está conseguindo repassar, Teanes? Você sabe que hoje em dia, se o funcionário tossir, é 7 dias. Se ameaçar ter febre, é 15 dias. E se tiver falta de ar, daí para cima. Isso tudo reflete no custo operacional. Por quê? Você tem um excesso de afastamento da mão de obra, isso eu estou dizendo em todo o segmento da segurança privada, tá? E você precisa repor esse profissional. Quando você repõe esse profissional, você não tem condições de cobrar nada mais por isso. Tem determinada quantidade de dias que o governo banca,
e que, a partir daí, o custo operacional fica para a empresa prestadora de serviço, no caso, a empresa de segurança. Isso nós não estamos conseguindo repassar. Nós não estamos conseguindo repassar. Aliado a um grave problema também, que eu creio que todos os empresários ou gestores, né, que estão aqui nos assistindo também têm passado, que é, por exemplo, você prestar serviço de segurança patrimonial, de escolta armada, ou das várias modalidades de segurança pessoal. Não sei se o transporte de valores está passando por isso. Você efetua o serviço e, nas 72 horas antes do recebimento, o tomador de serviço, devido à crise de Covid, nós vamos pagar 50% e 50% nós vamos fatiar em 5 vezes. Ora, senhores, vamos lá. Se você trabalha hoje com uma média de lucratividade entre 5% a 7%, você banca, basicamente, 93% da operação. Se você não pagar o vale transporte antecipado, o funcionário não vem trabalhar, que é benefício. Se você não pagar o vale refeição antecipado, ele não vem trabalhar, porque ele não vai ter como almoçar ou como jantar. Correto? Se você não pagar o salário em dia, você terá grandes complicações com o seu cliente e com o sindicato da classe laboral. Como é que você vai receber 50% e o restante em 5 vezes? Então, isso tudo colocado na mesma cesta, não tem algodão para proteger tanto ovo desse jeito. Então, muita coisa não estamos conseguindo passar, e eu falo que isso não é problema da pequena empresa, nem da média, nem da grande. Quanto maior o tamanho da empresa, maiores são os problemas a serem administrados. Um grande trabalho feito internamente, com as atividades administrativas, que você tem que estar observando se você pode colocar para trabalhar em home office, se você pode fazer a negociação de corte salarial, se você pode suspender contratos, se você pode diminuir cargos e salários, se você pode entrar numa negociação, porque tudo isso, para nós que somos empresários e gestores, é muito complicado, porque acaba afetando o seu fluxo de caixa, o seu dia a dia. E eu tenho uma coisa para dizer, que eu já disse em algumas outras entrevistas, que tem muita gente que confunde home office com home office. O cara quer ficar em casa, sem fazer nada, continuar ganhando e com seu emprego garantido. Não, nesse momento a gente tem que se ajudar todo mundo. Nós temos que entender que, se tiver que se mexer alguma coisa, vai ser bom para os dois lados. O intuito maior de nos ajudarmos é a proteção do emprego. Então, meu amigo Teanes, muitas coisas aí não estamos conseguindo repassar, e nós temos muita lição de casa, aquela lição de casa que a gente sempre falou, né? Pescar no próprio aquário. Tentar mapear no seu público interno se tem algum tipo de medida que você pode tomar para gastar estritamente o necessário, porque vai fazer falta ali na frente. Nós não sabemos se vai durar 60, né? Porque de 30 já passou, 60, 90, 120 dias. E a gente vai precisar continuar pagando os nossos funcionários, a nossa operação, para continuarmos atendendo os nossos clientes. Nem me fala. Nosso amigo Roberto Coletti, presidente da ISIS do Rio de Janeiro, está perguntando: a escolta muitas vezes passa a ser um atrativo para os bandidos, que muitas vezes abordam os vigilantes para roubar suas armas. Não seria interessante um trabalho de inteligência antes da escolta? O que o senhor tem a ensinar? Bom dia, Roberto. Tudo bem? Isso que você está falando acontece também, né? Mas vai na contramão daquilo que eu te falei. 97% das empresas que utilizam de escolta armada regulamentada, autorizada e fiscalizada pela Polícia Federal, chegam protegidas ao seu destino final, né? O atrativo, o armamento é um atrativo para a criminalidade? Também. Normalmente, quando vem 10, 12, 15, 20 homens com 4, 5 carros, armados de fuzil até o dente, muito difícil que a gente consiga evitar. Porém, que tipo de inteligência você tem? Você começa com a seguinte inteligência. Você tem a formação dos nossos homens hoje, que são feitas através de academias regulamentadas e fiscalizadas pelo Ministério da Justiça e Polícia Federal, né? Você tem aí uma validade de 2 anos. A cada 2 anos, você é obrigado a fazer a reciclagem
com o PUD, que é o Programa de Unidade Didática e Carga Horária, também fiscalizado pela Polícia Federal. Você tem em cada viatura dessa, normalmente, 2 botões de pânico. 2 botões de pânico e 2 sistemas de rastreamento. Ao se notar qualquer coisa de anormal, a equipe, a escolta, já é orientada de imediato para apertar esse botão. Por quê? Vai chegar em cerca de segundos na sua central, na central da sua empresa de segurança ou na sua gerenciadora de risco, que vai tomar as medidas necessárias para envio da força externa necessária. Que seria essa força externa? Acionamento dos meios legais. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Federal, Polícia Estadual Rodoviária e também a empresa de segurança. A parte de inteligência, quando as cargas são visadas pela criminalidade, a obrigatoriedade de fazer o PGR, que chama-se Planejamento de Gerenciamento de Risco, é obrigatoriedade da gerenciadora de risco, que vai englobar tanto as empresas de escolta armada, que envolve armas, coletes de proteção balístico, munições, viaturas e rastreadores, com as tecnologias embarcadas, seja ela na viatura de escolta armada, seja ela na carreta ou no caminhão a ser escoltado. Existe sim, só que quando esses homens vêm para roubar um revólver calibre 38, ou 2 revólveres, e uma calibre 12, ou 2 pistolas e uma calibre 12, ele já vem com 7 e 8 fuzil 556, que ele vende um revólver hoje no mercado. Hoje, um revólver usado no mercado oficial, se você comprar de uma outra empresa de segurança, você paga R$1.000. Você imagina por quanto ele deve vender no morro. E um fuzil hoje você vai pagar 25, 40 mil. Então, quando eles vêm te roubar, eles já tem quase $500 mil de armamento para poder te roubar. Existe isso sim. As medidas de inteligência, elas começam desde a formação até a execução da operação. E a mudança a utilização de armamento, você pode ter certeza que é em última circunstância. Eu vou te falar, nenhum contratante paga escolta armada porque gosta. Ou porque quer aumentar o grau de segurança da sua carga. Ele só paga escolta armada porque ele está cumprindo uma cláusula securitária e que se ele for roubado e não tiver escolta armada, o seguro dele, a seguradora dele também não vai cobrir. Então, antes dele chegar a utilizar a escolta armada, ele já tentou fazer de tudo. Sim. Já tentou fazer de tudo, porque, infelizmente, o nosso trabalho, muitas vezes, é visto como custo e não como investimento. E não só na escolta armada, na segurança patrimonial, em qualquer outra atividade de segurança. A primeira coisa, quando aperta o sapato, quando corta a verba, é diminuir a segurança. Isso é uma coisa cultural que nós temos que realmente tentar mudar. Segurança é investimento, não é gasto. Perfeito. O Vinícius está perguntando como as companhias brasileiras de vigilância estão se adaptando às novas tecnologias. Vemos hoje a utilização de drones para vigilância e cada vez mais automação da mão de obra. O que o senhor tem a falar? O senhor já falou um pouquinho sobre tecnologia, mas quer complementar? Eu falei, mas vamos lá. É Vinícius, né? Primeiro, obrigado pela participação, Vinícius. Nós não temos mais como fazer segurança como foi há mais de 100 anos atrás. Simplesmente com o homem e com a arma. Todo e qualquer tipo de tecnologia que venha agregar a segurança privada e a segurança pública, ela será bem-vinda. Para você ter uma ideia, a grande maioria hoje, cerca de 90% dos crimes que são esclarecidos, a parte investigativa, né, que é a parte de polícia investigativa, da Polícia Civil, é através de ações da segurança privada. A primeira coisa, quando você vê acontecer um crime, nós vamos procurar as câmeras da região. Essas câmeras é do poder público ou privado. Se nós não fornecemos informações, eles não terão por onde começar essa investigação. Antigamente, também, existia um estigma de que vai entrar muita tecnologia e vai acabar a mão de obra. Não foi isso que vimos. O que nós vemos hoje, por exemplo, você aumentou um pouco a portaria virtual, em contrapartida, suas centrais de monitoramento, você também teve que empregar profissionais capacitados. Você inventou o rastreamento de veicular, a trava de baú, a trava de quinta roda,
as iscas de carga e a escolta armada também não acabou. Você inventou, né, a biometria através da digital, da íris, e a segurança continua aí. Eu acho que é o seguinte, é importantíssima a utilização da tecnologia. Hoje, você, por exemplo, você faz uma aferição de posto, verificando latitude, longitude, comparando a íris ou a foto do funcionário que está no posto. Não tem mais necessidade de ter um supervisor lá. Qualquer tipo de necessidade de material, o vigilante ou a pessoa que está no posto manda via sistema para o supervisor. Quando for lá, ele não vai lá para ver se está tudo bem. Ele já vai lá para resolver um problema atual ou iminente. Uhum. A tecnologia, ela vem cada vez mais para somar. Uhum. O que vai acontecer naturalmente é que a capacitação desses colaboradores, desses profissionais de segurança, cada vez mais seja cobrado pelos tomadores de serviço. Uhum. Ele vai querer uma pessoa que esteja ali, porque a segurança ela tem um custo agregado, mas ele vai querer que aquele profissional que esteja ali realmente seja um profissional treinado, capacitado, que tenha uma boa conduta e que tenha uma boa capacidade intelectual de atender, de resolver os problemas que podem aparecer no posto de serviço. Perfeito. Depois ele pergunta se o avanço tecnológico é um concorrente ou um aliado, mas o senhor já acabou de responder. Aliado. Aliado. Aliadíssimo. Aliadíssimo. O Luiz Fernando está perguntando, escolta privada devia ter a alíquota de imposto diminuída, considerando que o Estado está falido e não provê nem minimamente a segurança pública? Como é o nome dele mesmo? Luiz Fernando. Luiz Fernando, primeiramente, bom dia, obrigado pela sua participação. Você está perguntando isso para o empresário, né? Além de presidente de sindicato, vice-presidente de federação e aos outros cargos aí, eu sou empresário. Eu acho um absurdo o que a gente paga de imposto. Um absurdo. Um absurdo de uma incoerência totalmente absurda. Hoje, a carga tributária hoje, só para você ter uma ideia de folha de pagamento, entre 75% e 95%. É um absurdo, ou seja, um funcionário chega a custar basicamente o dobro. Com referência ao Estado, nesse momento, eu acho que todas as atividades essenciais, elas tinham que ser erradicado qualquer tipo de imposto. Até mesmo porque, veja o que nós estamos fazendo. Nós estamos ajudando a escoltar o medicamento para os hospitais funcionar, os insumos para os hospitais funcionar, os aventais, as máscaras, o arroz, a carne, o óleo para chegar no supermercado, o combustível para chegar no posto de gasolina, a proteção individual, e ainda continuamos pagando. É a mesma coisa hoje. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, tudo bloqueado, tudo parado, e N localidades, o pessoal colocando mais radar móvel. Então, assim, é muita coisa que eu acho que falta um pouco. Começar agora a tomar uma atitude nessa linha de redução, eu concordo com você, eu olho perguntar, o empresário não aguenta mais. Sim. Nós temos um sócio que só nos tira, que são os impostos dos governos. Uhum. São vários meses por ano que você trabalha para pagar imposto. Isso é um absurdo. Sobreviver, tem empresa 5, 10, 15, 20, 25 anos no Brasil, tem que ser herói. Uhum. Tem que ser herói. Você tem que ser um polivalente. Né? Verdade. Então, eu acho que realmente tinha que mudar. Olha, começou uma onda agora aqui em São Paulo, se você me permite, na parte dos deputados estaduais, e parece que já está se alastrando também para os vereadores, de diminuição de salário. Mas eu não estou vendo essa mesma movimentação no governo federal. Eu não estou vendo por que o funcionário que ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000 pode ter a redução salarial, suspensão de contrato, porque não pode trabalhar, e eles estão fazendo também tudo via o que nós estamos fazendo aqui. Videoconferência, via uma live. E por que eles não dão um exemplo também de redução de salário, de redução salarial?
Por que que todo grande problema social e que eu acho que a gente realmente, empresário, tem que contribuir, é passado para o empresário resolver. Tudo quanto é tipo de cota vem para a gente. Tudo quanto é tipo de cota, isso era função específica do governo. Tudo quanto é cota que eles não conseguem resolver, passa a obrigatoriedade para o empresário e outro empresário é fiscalizado, punido, entendeu? Tendo que gastar turbina e turbina de dinheiro para manter seu corpo jurídico interno e externo. Cada estado que você tem uma filial, você tem que ter um corpo jurídico externo. Então, assim, realmente, eu não concordo, eu acho que tinha que ser realmente isentado. Meu amigo, você tem dúvida? Quanto tempo vale uma MP? Uma medida provisória? 120 dias? Suspende por 120 dias. Depois volta a cobrar lá na frente. E para de passar a conta para os empresários pagar, pelo amor de Deus. É isso aí. Olha, nosso tempo está acabando. A gente ia fazer umas 3 dessa para esgotar o assunto. Não sei nem se vai dar para responder todas as perguntas. Temos mais alguns minutinhos. A Tatiana Diniz está cumprimentando, falando que estamos com o presidente da maior empresa de escolta do mundo, e é verdade. E o Rafael Jacobson está perguntando, presidente, como a escolta armada está lidando com a alimentação em tempos de lockdown? Então, eu acho que, falando do abastecimento dos supermercados, dos centros logísticos, né? Como que a escolta está trabalhando com isso? Bom, primeiro, um abraço para a minha querida presidente Tati, esposa do meu querido presidente João Diniz, e o Rafael Jacobson, uma pessoa magnífica, que eu respeito bastante. Nós temos duas vertentes dessas perguntas aí, Lilian. Uma seria com relação à tropa utilizada, que ele pode estar perguntando dos seus homens. Primeiro, nós temos, já por força de convenção coletiva, os vigilantes que entram na sua base até às 8 horas, eu sou obrigado a fornecer o café da manhã sem custo para o vigilante. Caso você não consiga fazer isso, você é obrigado a subsidiar o recurso em espécie para que ele possa fazer. Em termos de deslocamento, tem que se fazer uma inteligência entre empresa prestadora de serviço, que é a empresa de escolta, e a carga a ser transportada. Normalmente, eu sempre falo uma coisa, o motorista tem que fazer necessidade fisiológica também, não tem? Pois é. Ele precisa fazer a necessidade fisiológica, ele precisa comer, ele precisa parar. Quando o motorista for fazer, qual que é a diferença que a equipe de escolta tem que fazer? Eles não podem sair nem os dois da viatura e adentrarem os dois armados no estabelecimento para fazer refeição. O que eles têm que fazer? Por conta até do risco de prisão de porte ilegal de arma. Tem que deixar a arma do que vai fazer a refeição, com o que fica preservando o caminhão, porque o motorista também está. Então, é feito esse revezamento. Assim dá para alimentar o motorista e os dois vigilantes também de escolta acabam também tendo o seu tempo necessário para fazer as suas necessidades fisiológicas e sua alimentação. Isso com referência à empresa. Com referência ao abastecimento dos grandes centros varejistas que trabalham com alimentos, estão realmente utilizando bastante a escolta armada, porque existem várias notícias de saques, principalmente na Baixada Santista e na Baixada Fluminense. O pessoal está roubando alimento. O pessoal não está conseguindo trabalhar, o pessoal não está conseguindo prover o sustento, e quando vê qualquer tipo de possibilidade em grandes comunidades, só para você ter uma ideia, uma carreta de trocentos metros aí é descarregada em menos de 5 minutos. Nossa! É mais de 300 pessoas. Gente do céu! Então, assim, os contratantes estão tomando cuidado, e as empresas de segurança de escolta armada também têm que ter a sua inteligência ativa e atuante dentro do seu plantão operacional. Perfeito. Eu comecei a live 5 minutinhos antes, e quando chega, dá 1 hora de duração, o Instagram derruba a nossa live. Então, a gente tem 5 minutinhos. O Flávio está perguntando, eu queria que o senhor respondesse e aí já concluísse com as suas observações finais. E vamos ter que fazer outra live, gente. Tem pergunta do Anderson Ozawa, tem de mais um montão de gente, mas enfim. O Flávio está perguntando, fale
fale sobre os índices de incidentes. Aumentaram? Diminuíram? Quais os maiores desafios do setor atualmente? Os incidentes eles continuam com grande risco nas seguintes localidades: 150 quilômetros saindo ou chegando da cidade de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, Arco Metropolitano, ontem mesmo tivemos ocorrência lá. Está uma terra de ninguém, aumentaram muito os incidentes no Arco Metropolitano, e nós temos também uma curva de ascensão de incidente de roubo de carga envolvendo empresas de escolta e logística no estado do Espírito Santo. Então, 150 quilômetros por todas as rodovias saindo e chegando do estado de São Paulo, Arco Metropolitano do Rio de Janeiro e uma breve curva de ascendência no estado do Espírito Santo. São informações que a gente monitora basicamente todos os dias. Tá bom. Acho que vai dar para perguntar do Anderson, então. Qual ou quais os principais aspectos na escolha de uma empresa de escolta? E aí o senhor termina para a gente. Primeiramente, você tem que verificar se ela é uma empresa autorizada pela Polícia Federal, se ela tem autorização, se ela tem a revisão. Você tem que checar todas as documentações dela, né? Tanto da parte de Polícia Federal, estadual, municipal. Você tem que checar todos os atuais clientes, principalmente pelo menos 2 ou 3 ex-clientes, saber por que eles encerraram a participação, como está a saúde financeira, se ela consegue assumir suas responsabilidades trabalhistas, fiscais e tributárias, e principalmente, nesse momento, você não conseguiria, mas fazer uma visita comercial técnica, ou seja, chegar nessa empresa e fiscalizar, saber se realmente ela tem viatura, armamento, se tem uma boa estrutura de atendimento. E foquem também aí se ela é uma empresa sindicalizada, porque ela também tem um rigor de fiscalização no sindicato, que é o CMESP, é cmesp.com.br, e de preferência exija o CEA, que é o certificado, é o selo de escolta armada dessa empresa. Consulte sempre os outros clientes, eles vão te dar as referências necessárias, ok? Perfeito. Gente, as demais perguntas e comentários, por favor, enviem para abseg@abseg.org.br. Então, abseg@abseg.org.br, e nós vamos mandar para o presidente Uga responder, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Presidente, considerações finais sobre o setor, sobre os desafios, enfim, fica à vontade. Tem 1 minutinho para falar. Bom, primeiro agradecimento de participação a todos, agradecer a todos os presidentes, você, Lilian, pessoa maravilhosa, que eu gosto muito, e a todos os veteranos, né, da Polícia Militar, da ROCAM, Confraria, e esses profissionais maravilhosos. Pessoal, nós vamos sair vivo dessa. Nós estamos dentro de um rio, correnteza forte, nós estamos um pouquinho gordinho, nós vamos sair do outro lado da margem, bem magrinho, mais musculoso e vivos. Vamos nos ajudar. Pense naquilo que você pode fazer para transformar o seu dia um pouquinho melhor. Olhe um pouquinho do lado, veja seu próximo e seja sempre estritamente humano e profissional. Forte abraço, disponha do yoga e de todo o segmento da Escolta Armada, não só de São Paulo, mas do Brasil. Muito obrigada, presidente, e a todos que participaram conosco e ficaram até o final dessa live. Muitíssimo obrigado, presidente Lopes, que esteve aqui no começo, a todos os diretores da ABSEG, o apoio de vocês é fundamental